Fala, moçada! Prontos aí para essa aula número 15? Pois bem, nessa aula aqui, galera, a gente vai dar sequência aos problemas, às tensões que nós temos no continente asiático. Só que na aula de hoje um pouco mais específico, naquela parte da Ásia que nós chamamos ali de Oriente Médio, né? Uma região estratégica cravada ali entre a Europa, a Ásia, a África, né? Aquela regiãozinha central ali, turbulenta, com milênios de conflitos, lembram disso? Pois bem, pessoal, hoje vamos falar então dessa região. Eu gostaria de aproveitar o mesmo mapa da aula passada, tá? Que é um mapa que tem ali a distribuição dos países de uma maneira bem clara, fica fácil de nós analisarmos. Começaremos ali pela questão iraquiana. Iraque, pessoal. O Iraque, galera, hoje, ele representa o que foi a antiga Mesopotâmia. A maior parte do vale dos rios Tigre e Eufrates percorrem ainda hoje a maior parte do território do Iraque, quase que de norte a sul, tá? O Iraque, galera, nas últimas décadas, ele ganhou um pouco de destaque na mídia, principalmente graças a esse meninão bonitão aí, ó, o senhor Saddam Hussein. Saddam Hussein, pessoal, quando chegou no poder, ele era extremamente nacionalista, né? Então ele queria um Iraque mais forte, até mesmo um Iraque como uma potência regional, certo? E isso acabou por contrariar o interesse dos norte-americanos. Vamos lembrar que na época era um contexto ainda de Guerra Fria, certo? Saddam Hussein, pessoal, ele segurava a bucha ali com mãos de ferro, né? Ele tinha ali um domínio muito grande, porque o Iraque é formado de algumas etnias diferentes. Nós poderíamos citar aí, ó, os muçulmanos sunitas, os muçulmanos xiitas, temos os curdos, inclusive, tá? Então, Saddam Hussein sempre trabalhou a questão ali com mãos de ferro. Lembra que até comentei com vocês no ano passado? Ele não tinha inimigos, porque os inimigos políticos eram todos mortos, certo? Então, Saddam Hussein, pessoal, entre as décadas de 80, começo da década de 80 até o final dela, ele travou algumas guerras locais, entre elas a guerra contra o Irã, que durou aí praticamente a década de 80 toda, tá? E no finalzinho da década de 80, começo da década de 90, o Iraque, dá uma olhadinha no mapa aí, o Iraque resolve invadir o seu vizinho ao sul aí, ó, o Kuwait, também chamado aí de Kuwait, tá? Por questões divergentes quanto a preço do petróleo, mas nós sabemos que teve também a questão estratégica, né, de conseguir uma saída maior em direção ao mar, porque você pode perceber que o Iraque é um país até que grande, relativamente grande na região, mas a sua saída do litoral é muito pequenininha. Dá uma olhada ali depois, ó, dá uma olhadinha na parte do mapa ali. Vocês vão perceber que o Iraque tem uma saída mínima em direção ao oceano. Então seria uma possibilidade um pouco maior mediante a invasão do Kuwait. Isso acabou levando a uma contraofensiva por parte de países aí liderados pelos Estados Unidos. Curiosamente, pessoal, essa guerra recebeu o nome de Guerra do Golfo. E o Saddam Hussein acabou por guerrear contra os Estados Unidos, ou tentou guerrear, e na época o presidente era o senhor George W. Bush. Desculpa, o senhor George Bush. Ou também chamado de George Bush pai. Já vão entender o porquê. Pois bem, pessoal, não houve nem quase um conflito, o Iraque não resistiu, teve que ceder, teve que retrair, certo? Saddam Hussein ficou engavetado ali por alguns anos, não se ouvia mais falar nele, a coisa aparentemente abaixou. Só que em 2001 nós tivemos um outro caso, um outro acontecimento que veio mudar o curso da história da humanidade, que foi o atentado contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Pois bem, nessa caçada ao responsável, que seria o Osama Bin Laden, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e logo na sequência invadiram o Iraque, isso em 2003, ocasionando aí a Segunda Guerra do Golfo, dessa vez com George W. Bush, ou George Bush filho. Só que com o filho ele já não teve toda essa sorte, né, pessoal? Por quê? Porque Saddam Hussein foi capturado, acabou sendo julgado por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, porque ele limpava as etnias que ele não concordava, e ele acabou sendo condenado à morte, tá? Com a morte de Saddam Hussein, pessoal, o Iraque, infelizmente, aí acabou virando terra de ninguém. Até hoje é uma disputa muito grande, tá? Entre etnias diferentes, você tem xiitas, sunitas, você tem ali os curdos disputando o poder territorial, inclusive. Então o governo aí iraquiano enfrenta muitos problemas para quê? Para conseguir novamente aí alçar o Iraque a um estado soberano, certo? Então estão enfrentando aí muitos problemas, e nesse contexto é que nós tivemos ali o nascimento, a raiz do chamado Estado Islâmico,
Por quê? Porque nessa confusão que estava o território iraquiano é que nós tivemos aí muitos fundamentalistas islâmicos escondidos, muitos fundamentalistas armados que formaram ou tentaram formar vários grupos aí de Guerra Santa, e um deles acabou sendo aí o que nós chamamos de Estado Islâmico, certo? Estado Islâmico esse que começou no Iraque, mas migrou para a Síria, né, pessoal? Aliás, diga-se de passagem que a Síria também é um grande foco de problemas na região do Oriente Médio, né, pessoal? Principalmente se pensarmos que a Síria, em 2011, ela passou por um processo chamado Primavera Árabe. Lembra que nós trabalhamos um pouquinho sobre isso já? Quando nós falamos em Primavera Árabe, nós estamos falando daquele movimento laico, ou seja, sem a presença de religião, sem presença sem a influência de religião ou de líderes religiosos, onde a população saiu às ruas para quê? Saiu às ruas para reivindicar melhores condições de vida, a renúncia de governos autoritários, corruptos, e no caso da família al-Assad, na Síria, pessoal, esse poder já está há mais de 40 anos, tá? Então, Bashar al-Assad, o atual presidente da Síria, começou a sofrer muita pressão popular para que renunciasse. Aí você cria uma divisão, um cisma no país. Por quê? Porque de um lado você tem aqueles que são a favor do Bashar al-Assad e querem que ele continue no poder. Só que também você tem os rebeldes, que não querem ele no poder. Soma-se a isso a presença dos curdos, que também estão na Síria e tentam ali um processo de independência, tentam ali conseguir um pouco do território. E mais recentemente a entrada de fundamentalistas religiosos do grupo chamado aí Estado Islâmico. Então, olha só, pessoal, você teve uma escalada da violência com grupos pró-governo, contra-governo, também chamados ali de rebeldes, curdos e fundamentalistas religiosos. Isso criou um conflito de proporções gigantescas no território sírio, pessoal, tá? Um conflito gigantesco que levou ao quê? Ao que nós chamamos de crise humanitária, porque muitas pessoas buscaram sair, migrar para outros países. Não é à toa que a Síria deu origem aí a uma crise de migração muito grande, pessoal. Mais de 5 milhões de sírios saíram do seu país de origem, tentando vida em outros locais, entre eles aí os vizinhos, mas também a Turquia e alguns outros países da Europa. É daí que nós temos uma cena lastimável como essa que vocês podem ver aí do menino Aylan, cuja embarcação sofreu ali um problema e virou. Muitas pessoas morreram e o corpo desse menino acabou chegando numa praia turca, né? Foi notícia midiática aí há alguns anos aí, mas nos choca até hoje só de observar, né? Uma cena dessa por motivos óbvios, certo? E por último aí, pessoal, a questão da Palestina. Mas peraí, cadê a Palestina? Tô vendo Turquia no mapa, Síria, Armênia, Síria, Iraque, Kuwait, Irã, Arábia Saudita, Jordânia, Líbano, Israel. Cadê o que nós chamamos de Palestina? Pessoal, toda essa região que eu busquei marcar para vocês de vermelho aí, historicamente ela é chamada de Palestina, tá? Mais principalmente próxima ali ao Mar Mediterrâneo. É chamada de Palestina e conhecida de Palestina. Conhecida por Palestina. Isso desde a época bíblica, tá? Vem do povo dos filisteus, ou Filistina, tá? Vem daí esse nome. Pois bem, pessoal, a Palestina sempre foi um reduto ali de conflitos, já estudamos no ano passado, a questão ali mitológica até mesmo, a questão bíblica do pai Abraão com seus filhos Isaac e Ismael, né? Isaac dando origem ao tronco aí dos judeus, e Ismael dando origem aí aos árabes, né, pessoal? Então é uma área de disputa já milenar, certo? Mas e atualmente? Pois bem, pessoal, vamos voltar um pouquinho no século passado. Até então era um protetorado, também era uma área de proteção britânica. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido entregou a autonomia sobre essa região para a ONU, e a ONU tinha um problema. Por quê? Porque você tinha árabes palestinos já residindo há milênios lá e muitos judeus voltando, né? Muitos judeus voltando para sua terra. São povos inimigos, não poderiam conviver juntos. Qual foi a proposta da ONU em 1947? Vamos dividir. Teoricamente aí, pessoal, teria um Estado judeu, chamado de Israel, e um Estado árabe chamado Palestina.
Os palestinos não aceitaram, pessoal, na época, tá? Não aceitaram essa divisão. No ano seguinte, os judeus já se articularam, conseguiram a formação do seu Estado, o Estado de Israel, mediante apoio norte-americano, começaram a crescer, expandir, até conquistar terras vizinhas. E com isso foram cada vez mais afunilando os palestinos nas suas pequenas áreas, tá? Começaram ali os palestinos a ficarem recuados em pequenas áreas ou em pequenas regiões. Mas a Palestina não existia? O Estado árabe não existiu junto? Não, pessoal. Os judeus se articularam antes, tá? Nós tivemos aí a formação do Estado de Israel, os israelenses cada vez mais se articulando, certo? E os árabes locais não. Acabaram ficando confinados em pequenos espaços, tá? Só em 2011 os palestinos declararam a sua existência, certo? Mas dá uma olhadinha nesse mapa aqui, ó. O que hoje se chama ou se convenciona como sendo o Estado Árabe da Palestina, nada mais é do que essa área aí que vocês estão vendo em vermelhinho, chamada Gaza, e essa área marronzinha, bem ao centro aí, que seria a Cisjordânia, seria essa regiãozinha aí, mas que ainda assim tem muito israelense morando, tá? Praticamente meio a meio, a questão do domínio político, territorial, tá? A Palestina praticamente não tem, ou os palestinos não têm um Estado, pessoal. Tanto é que alguns autores dizem até que a Palestina, ou os palestinos, também são um povo apátrida, como é o caso ali dos curdos, tá? E não é pouca gente não, você vai ter mais de 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas que estão divididas ali por duas lideranças. Você tem uma liderança chamada Fatah, que é como se fosse um partido político mais moderado, que busca um diálogo com os israelenses. Mas também, em compensação, você tem uma outra liderança chamada Hamas. O Hamas já é um grupo fundamentalista, pessoal. Para eles não tem conversa. Para eles, o Estado de Israel tem que sumir do mapa, os judeus têm que ser mortos. Ou seja, são duas lideranças que não se conversam. Tá? São dois grupos, dois partidos políticos aí que não se conversam. Enquanto isso acontece, o Estado palestino vai perdendo espaço ali para novos assentamentos israelenses, tá? Pô, professor, mas não tem como melhorar isso daí, não tem como fazer um tratado de paz, pessoal? Nós temos aí alguns obstáculos e nós temos que lembrar. Primeiro, a questão de Jerusalém. Jerusalém, pessoal, seria a capital do Estado israelense e seria a capital do Estado árabe, palestino. Ou seja, tanto árabes quanto israelenses requerem para si Jerusalém. Isso cria um problema. Segundo ponto, a questão do fundamentalismo. Quando nós falamos fundamentalismo, pessoal, tem o fundamentalismo islâmico dos palestinos, mas também o fundamentalismo israelense. Nós temos, sim, grupos judaicos extremamente fundamentalistas. São aquelas pessoas que realmente são egoístas e não pensam no bem comum, não pensam na convivência pacífica, mas em seus próprios interesses, tá? E só para fechar, pessoal, um grande obstáculo à paz é a posição norte-americana, a política dos Estados Unidos pró-Israel. Desde a fundação de Israel, os Estados Unidos foram aliados incondicionais, e por isso, vamos lembrar, ó, Israel é um Estado, pessoal, judaico cercado por árabes islâmicos. Ou seja, a partir do momento que os Estados Unidos tiveram uma política de apoio à formação desse Estado israelense, automaticamente os seus vizinhos árabes islâmicos começaram a odiar o Estado de Israel e começaram a odiar mais ainda a política norte-americana de apoio a Israel. Ok? Tranquilos? Pois bem, pessoal, por hoje chega então. Valeu, obrigado, até a próxima, hein? Valeu, tchau, tchau.